Obrigado, gente. Pode sentar aí, Ronaldo, Letícia, Benjamin. Obrigado, pastor Evandro. Irmãos, vamos aqui. Centralidade de Jesus. Nós estamos na série de mensagens Autoridade da Palavra. É isso que nós estamos fazendo esse mês. Nós estamos reconhecendo, declarando e aprofundando reflexão sobre a autoridade da palavra. Eu quero convidar você a estar completamente atento essa manhã a respeito daquilo que Deus quer falar conosco. Então nós vamos tratar todo mês de julho a respeito da autoridade da palavra. No domingo passado nós começamos dizendo o resumo da Bíblia. O resumo da Bíblia quem faz é Jesus. Jesus faz o resumo da Bíblia. Ele fala então a respeito de uma relação que ele tem com os fariseus em Mateus 22, 36 a 39. Qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Um judeu, um fariseu, está perguntando para Jesus. Jesus dá o ensino, Jesus dá a resposta. Jesus responde: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei, todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Jesus resume o texto bíblico. Se alguém te perguntar, me faz uma resenha crítica aqui, um resumo, sei lá, me diz a Bíblia em 2 versículos, está aqui. Jesus fez esse trabalho para você. É só você entender a palavra de Jesus e a orientação de Jesus. A gente encerra o sermão do domingo passado fazendo uma declaração a partir desse texto, obedecendo a palavra, porque nós obedecemos a palavra, porque nós reconhecemos a palavra, nós fazemos essa declaração. E a declaração que a gente faz é que nessa igreja, e nem deveria ser essa declaração, a gente pode amplificar no Evangelho de Jesus. Se você é evangélico, se você se declara evangélico, protestante, salvo, remido, lavado pelo sangue de Jesus, no Evangelho de Jesus, tem lugar para gente que busca Jesus para curar as suas imperfeições todos os dias. E nós dissemos aqui, eu declarei, tem lugar para você, tem uma carreira de sucesso, mas lida com sua solidão, com seus medos, ansiedades, com suas dores, decepções com os outros e com a vida. Tem lugar para você. Tem lugar para você que já é adulto e nem sabe o que vai fazer da vida. A gente te ajuda, mas que está aí e não desiste nunca. Todo dia vai à luta com seu currículo, escreve seus projetos e tudo mais. Tem lugar para você nessa igreja. Tem lugar para você que casou e nunca pensou em separar, graças a Deus. Mas que lida com tantos outros medos e lutas, lida com os desafios dos seus filhos, dos seus pais, da sua profissão, dos seus familiares, da sua fé, da sua saúde, lida com você mesmo, todos os dias tentando vencer. Tem lugar para você nessa igreja, tem lugar para você no Evangelho, no Evangelho de Jesus. Tem lugar para você que vive um casamento falido hoje, quer restauração, mas que está buscando alegria na força do Senhor e todo dia tenta de novo. Tem lugar para você. Tem lugar para você que viu seu casamento acabar e quer recomeçar e olha o futuro com esperança e fé que Deus está no controle. Tem lugar para você. Tem lugar para você que luta contra os pecados da pornografia, da sexualidade, da homossexualidade, dos vícios. Continue lutando. Daqui estamos com você, lutando contra todo o pecado, a começar pelo meu. Nessa igreja, no Evangelho de Jesus, cabe a sua história. Mais do que tolerar você, a Bíblia manda a gente amar você, você me amar também, a gente amar um ao outro, porque a gente obedece a palavra. Tem lugar para você. Amém, igreja? Tem lugar. Então diga para o seu irmão aí, para a gente começar. Tem lugar para você e até para mim nessa igreja e no Evangelho. Tem lugar para você e até para mim. Tem lugar nessa igreja. Tem lugar no Evangelho. Até para mim tem.
De novo Jesus, então, diante de um mestre da lei, nessa manhã. Jesus se encontra com um novo mestre da lei. O nome desse mestre da lei é Nicodemos. E com Nicodemos, Jesus faz uma outra exposição do texto bíblico. Jesus expõe de novo a palavra. O que é a palavra de Deus? Jesus expõe para Nicodemos. E ele trata de missão, de reconciliação, de eternidade com Nicodemos. Jesus, nesse encontro com Nicodemos, vai nos ensinar sobre a centralidade dele mesmo em toda a obra da missão, em toda a obra da reconciliação, em toda a obra da eternidade. Sabe por que você não vai experimentar a morte eterna? Sabe por que você não vai para o inferno? Sabe por que você não vai queimar com o diabo e seus anjos? Por conta da centralidade e do poder que está no nome de Jesus e no sangue de Jesus. Ele garantiu vida eterna para você. Você é salvo em Cristo Jesus. Nada mais te salva. Ninguém mais te salva. Nenhum sucesso te salva. Nenhum fracasso também te leva à perdição. Se você estiver centrado em Cristo Jesus, Ele é o centro, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Abra sua Bíblia aí, por favor, em João 3, Evangelho segundo João, capítulo 3. Nós vamos conversar a respeito desse encontro. João capítulo 3, Evangelho segundo João capítulo 3, começamos pelo verso 1, e você vai manter a sua Bíblia aberta. Centralidade de Jesus no texto bíblico. O que é ser um crente bíblico? Essa é a pergunta, irmãos. O que é ser um crente bíblico? O que é ser um cristão bíblico? Aqui está a questão. Essa semana eu vi estava vendo uns vídeos no Instagram, e eu vi um coach que eu nem sigo, mas apareceu lá naqueles vídeos que surge para você lá. E ele estava falando, eu já descobri uma coisa a respeito de falar da Bíblia. Hoje em dia, falar para crente, falar para não crente é a mesma coisa. Porque a maioria dos crentes nem leem a Bíblia, nem conhecem a Bíblia. Eles conhecem discursos a respeito da Bíblia. Mas a maioria dos crentes não lê mais o texto, não abre o texto. Não para lá, não medita, como diz o texto bíblico para nós, medita de dia e de noite. Não tem mais meditação. Meditação é um negócio que nem está cabendo mais na vida. Quando fala de meditação, o pessoal pensa logo que é coisa de monge oriental. Fala em meditação, sabe o que você pensa? Eu não sei se você pensa, eu acho que você pensa nisso. Você pensa num camarada sentado só com uma peça de roupa no gelo, fazendo sim ou não, gente? Pensa em meditação, é isso. Mas a Bíblia manda a gente meditar. É ler o texto, parar, pensar, engolir, voltar, trazer de novo, mastigar, pensar no texto, aplicar o texto, olhar para a Bíblia a partir de Jesus, da centralidade de Jesus. Verso 1 diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos. De novo, Jesus diante de um fariseu. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Ou seja, Jesus está diante de um líder religioso, mestre da lei, mais uma vez. Você vê no texto passado de Mateus 22, ele está junto de mestres da lei, que o questionam a respeito do que é a palavra de Deus.
Jesus é intencional. Jesus sempre é intencional. Diálogo entre Jesus e os mestres da lei, diferentemente de tudo aquilo que a gente vê a turma fazer com o texto bíblico, equivocadamente, eu preciso registrar para você, equivocadamente, as pessoas pegam o discurso de Jesus, a obra de Jesus, o Evangelho e o Segundo Testamento e colocam diante do Antigo Testamento e dizem: olha aqui, ó, isso aqui tem no Novo, mas não tem no Velho. Isso aqui o Novo diz, mas o Antigo Testamento não diz. O Antigo Testamento diz isso, mas o Novo não fala disso. Que equívoco a gente construiu quando a gente pensa que o Evangelho de Jesus, a proposta de Jesus, está enfrentando o texto bíblico. A Bíblia não se enfrenta. Jesus não está enfrentando Nicodemos. Jesus está dizendo para Nicodemos: passa daí onde você está. O que você sabe é bom, mas tem mais. Vai mais fundo. A Bíblia, irmãos, não é um livro de enfrentamento entre dois testamentos. A Bíblia é um texto de conciliação entre as verdades do Antigo e elas se revelam e se cumprem a partir de Jesus no Novo Testamento. Por isso não tem enfrentamento. Não adianta você construir uma teologia, uma vida cristã, uma fé cristã que diz assim: olha, Jesus rejeita isso, Jesus afirma aquilo. Enxerguem e compreendam esse diálogo de Jesus com Nicodemos como uma ponte e não como uma ruptura. É uma ponte que Jesus está fazendo. Jesus está trazendo o judeu e dizendo: olha, não fique aí. Saia desse lugar da religiosidade. Saia desse lugar onde você acha que o seu sacrifício resolve a sua vida espiritual. Sai desse lugar para um lugar de contemplação, onde Jesus é suficiente e a gente segue a palavra a partir de Jesus. Amém, irmãos? Jesus está dizendo: só a lei é insuficiente. Venham viver a nova aliança que sou eu mesmo, diz Jesus. Jesus se revela como cumprimento da lei, das promessas e das profecias. Então se engana, irmãos, quem só quer o novo e rejeita o velho. Se engana. Eu só quero viver agora a partir das verdades do Novo Testamento. Está equivocado. Se engana quem quer ser judaizante e se apegar às leis sem Jesus. Se engana. Com todo respeito, irmãos, com todo respeito, a fé cristã e a prática litúrgica de quem quer que seja, com todo o respeito que posso ter aqui, não faz o menor sentido ficar trazendo bandeira de Israel para botar em cima do púlpito, irmão. Precisa disso. Precisa ser judaizante para poder seguir a Yahvé. Você precisa obedecer ao Filho, estar no Filho, porque quem vê o Filho vê o Pai, diz a palavra de Deus. Então esteja em Jesus. E aí você precisa seguir, obviamente, todo o texto bíblico, o Antigo e o Novo Testamento. Aí alguém diz: eu quero a parte do Novo, que Jesus me abençoa com graça, favor, curas, sinais, milagres e profecias. Eu não quero a parte do Antigo, que eu tenho que me comprometer, porque a Bíblia me diz para eu me comprometer, inclusive financeiramente, com a obra de Deus. Eu quero a parte do Antigo, que eu estou lá e Deus se revela como uma nuvem de fumaça e Ele cobre e enche o lugar santo, santo, santo. Eu quero a Shekinah que está lá no Antigo Testamento, mas aí o outro diz: eu não quero ir para o quarto do secreto e perder tempo lá, investir tempo orando e falando com Jesus todos os dias e a glória dele se revelando a mim, na minha intimidade. Você tem que querer a Bíblia inteira, não a parte. É a Bíblia toda que te serve. Então diz aí para o seu irmão:
Começa a ler a Bíblia, viu? Mas começa hoje ainda. Pode dizer para ele, por favor? Começa a ler a Bíblia, mas começa a ler hoje ainda. A Bíblia é um livro completo, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus. Vocês ouviram o que eu disse agora? A Bíblia é a palavra de Deus. E ela é a nossa regra de fé e prática. Tem 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Quando eu anotei isso aqui para poder dizer esse conhecimento, eu me senti com 7 anos de idade ouvindo meus pastores pregar. Eu sempre dizia sobre a estrutura bíblica. Eu não vou fazer isso. Você já sabe disso. Eu imagino a essa altura. Mas a Bíblia precisa ser lida direito. Jesus precisa estar lá quando você lê a Bíblia. Sabe por quê? Pegue um versículo bíblico. E não estou falando mal de caixinha de promessa não, tá? Não falando mal de caixinha de promessa não, porque eu gosto de caixinha de promessa. Eu gosto de caixinha de promessa. Acho que todo mundo tinha que ter. A gente lia mais a Bíblia, porque você lê um versículo, te dá vontade de ler o capítulo. Você lê o capítulo, dá vontade de ler o livro. Você lê o livro, dá vontade de ler a Bíblia toda. Se você não leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez ainda na sua vida cristã, começa hoje, um plano de leitura. Pelo menos uma vez, você precisa ler a Bíblia inteira, inclusive com as genealogias. Pega um versículo bíblico e isola. Você estará à beira de fazer coisas terríveis. À beirada de fazer coisas terríveis. Sabe por quê, irmão? Porque até para as cruzadas tem base bíblica. Você pode pegar a Bíblia que vai ter base para as cruzadas. Você sabe o que são as cruzadas? O nome de Cristo foi abusado, mal usado, blasfemado pelas ações de muitos dos cruzadores que se intitulavam cristãos. Em segundo lugar, as cruzadas aconteceram mais ou menos nos anos 1095 a 1230 depois de Cristo. Em nome de Cristo, mataram indígenas, mataram muçulmanos, mataram pessoas em nome de Cristo. Tem base bíblica para isso, se você ler a Bíblia de forma errada. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que amam sejam como o sol quando sai na sua força. Juízes 5:31, texto usado pelos cruzadores. Destruíram as cidades e à medida que as tropas iam passando por sobre os campos férteis, iam jogando pedras, cada homem lançava a sua, até que todo o solo cultivável ficasse aberto. Taparam todas as nascentes e derrubaram todas as árvores frutíferas. Restou apenas a cidade de Kir Areshete, capital de Moabe, sobre suas próprias pedras. Contudo, os soldados armados de atiradeiras a cercaram e também a atacaram. 2 Reis 3:25. Isola esse versículo. E aplica esse versículo isoladamente. Tem mais. Eu não vou ler hoje. Não, irmão. Para ler a Bíblia, você tem que querer ler a Bíblia de verdade. Igual cristão. Igual servo de Jesus. Igual discípulo de Jesus. Não é para ler uma parte da Bíblia, pegar o texto e pronto. E aplicou conforme o seu próprio interesse. Sabe por quê? Porque pouco conhecimento é uma coisa muito perigosa. E muito conhecimento também é uma coisa perigosa, já dizia o Albert Einstein. É muito perigoso. Quem pega pouco conhecimento e começa a aplicar. Essa semana eu vi, vendo um capítulo de uma série, uma pessoa que começou a estudar psicologia. E aí ela classificou todo mundo com TDAH, com transtorno. Todo mundo estava doente à sua volta, porque ela viu um pedacinho, irmãos, e todo mundo tem um pedacinho disso, né? Todo mundo. Quem disser que não tem um pedacinho de distração, um pedacinho de ansiedade, um pedacinho de mania? Quais são os que têm toque aqui, irmãos? Pronto, então, todo mundo tem um pouquinho. Se olhar para o lado, você vai dizer, todo mundo tem problema, porque tinha pouco conhecimento.
Ontem aqui, quando terminamos a festa, terminamos a arrumação, apagar das luzes, eu estava aqui publicamente com uma das minhas manias, e aí a Diná viu, pastor, o que você está fazendo? Eu falei, deve ser o meu TDAH que está tacando aqui, Diná, me deixa um pouquinho. E ela diz, o Daniel também tem. Eu disse, eu tenho mesmo. E a Duda fala, se o meu pai tem, isso eu também tenho. Duda, no seu caso, você só é antissocial mesmo, não é mais nada. Um pouco de conhecimento, irmãos, é uma coisa muito perigosa. O que Jesus está fazendo com Nicodemos aqui, ele está dizendo, saia desse lugar. Saia desse lugar. Jesus continua a conversa com Nicodemos, expondo a palavra de Deus a ele, a verdade do Evangelho. E aí chega lá no verso número 8. Eu quero dizer em segundo lugar para você, seja cheio do Espírito Santo ao ler a palavra de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. O verso diz, o vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem. Palavras de Jesus. Não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem no Espírito. Olha que profundo, irmãos, o que Jesus está dizendo àquele mestre da lei. Ele está dizendo o seguinte, leia a palavra de Deus para a edificação da sua vida. Para que você vai ler a Bíblia? Por que você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia para edificar a sua vida, para edificação própria. E quando você lê cheio do Espírito Santo, o Espírito ministra sobre você. O Espírito diz, Jean, olha aqui, olha aqui, é um espelho. Você já leu a Bíblia e começou a chorar, constrangido, consternado, diante da palavra, diante da espada que te corta. É igual sermão que a gente prega, um sermão que é uma espada, que é uma dureza, é um sermão duro, difícil de ouvir, e alguém levanta a voz e diz assim, fala Deus, fala Deus. Alguém quando diz fala Deus, está dizendo, Deus fala com o outro. Ei varão, ei varô, está ouvindo aí o que Deus está falando nessa manhã? Quando a gente lê a Bíblia, a gente não diz fala a Deus, a gente diz misericórdia, Senhor, ai de mim que vou perecendo, porque os meus lábios são impuros, e eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, porque eu sou pecador, e vivo no meio de pecadores. Ai de mim, Senhor, misericórdia. Leia a palavra de Deus para a edificação da sua vida. O Espírito Santo fala a cada um de maneira particular. Deus conhece o seu pecado. Deus conhece o seu pecado. Deus conhece o que você precisa tratar. Deus conhece a sua dor, a sua luta. Uns têm pecados físicos, outros têm pecados cognitivos, outros têm pecado do tempo, da época. Pode ver um Shopee na vida. Eu não estou falando nada com as irmãs aqui, viu, gente? Olha aí, fala a Deus. Como é de casa, eu posso dizer. Estava saindo de casa agora. E só ouvi o Ronaldo falar assim para a Letícia. Eu percebi, tá? Você não vai mais mexer no meu cartão. E eu falei, vamos resolver isso lá em Niterói, em nome de Jesus. Mas é de casa, eu posso expor. Deus sabe quais são suas lutas. Leia a Bíblia a partir do Espírito Santo. Irmãos,
É muito comum a gente ler a Bíblia a partir do outro. E ler a Bíblia de uma maneira intolerante a partir do outro. É muito comum. Mas isso não é evangelho. Isso só te deixa no lugar que Nicodemos ficou. E é desse lugar que Jesus está tentando tirar Nicodemos. Do lugar onde você vive o evangelho de Jesus. Onde o evangelho te funciona. É muito comum, irmãos, e em 23 anos, 22 anos de consagrado, 27 anos de ministério, é muito comum ver gente chegando, como um dia eu cheguei, com lama até o pescoço, cheio de coisas para tratar, para cuidar, chega na igreja todo arrebentado. Aí caminha com Jesus, caminha na igreja, é cuidado, é amado. Aí Jesus pega e coloca ele lá na máquina de lavar do Espírito Santo. Coloca na máquina do Espírito Santo, máquina de lavar do Espírito Santo, e bota daquele botãozinho lá, molho longo, lavagem longa, sabe? Aquela lavagem que você bota molho, bota sabão, bota tudo e deixa lá batendo, até que Jesus faz a obra de limpar a vida desse sujeito. Quando Jesus faz a obra da limpeza, ele sai cheirosinho. Sabe aquela roupa perfumada? Cheirosinha, bonita, gostosa de usar, pronta para ser usada, pronta para servir ao propósito para o que foi criado, porque agora está tratado, está lavado, remido pelo sangue de Jesus. Aí acontece duas coisas. Dá um passo atrás. Ele diz assim: eu não vou vestir gente que está suada e suja. Porque agora eu estou limpinho. Eu sou limpinho, sou cheirosinho. Tenho cheiro de... O nome desse negócio que bota na roupa para lavagem? Amaciante, Downy. Já botaram até aqui o negócio para poder patrocinar a igreja, né? Estou limpinho com cheiro de Downy. Eu não vou vestir gente suja. Porque eu não me misturo. Deixa eu dizer para você. Se a mente for essa, você ainda está no lugar de Nicodemos. E é de onde Jesus quer te tirar. Porque você vai sim precisar se envolver com gente que de repente vai te suar. Mas sabe a garantia que a Bíblia dá? É que a máquina do Espírito Santo não para de trabalhar. Você vai voltar lá todos os dias e ele vai te lavar todos os dias. Todos os dias você vai ser lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? Então diga aí pro seu irmão, me ajuda, de verdade. Diz assim: você está cheirosinho, eu estou suado, preciso de você. Você está cheirosinho e eu estou suado, eu preciso de você. Você nasceu de novo? É o que Jesus vai dizer para Nicodemos. Você nasceu de novo? Você recomeçou? Todo mundo vai ter a mesma oportunidade que você teve um dia. Quantos tiveram a oportunidade em Cristo Jesus de nascer de novo e de recomeçar? Levante a sua mão. Quantos? Você não teve? Todo mundo vai ter essa mesma oportunidade que você teve um dia. Amém, irmãos? Terceiro lugar. Centralidade de Jesus. Texto da palavra de Deus. Bíblia. Jesus disse para Nicodemos: isso é tão simples no Evangelho. Jesus disse para Nicodemos: é tão simples isso. Eu estou dizendo aqui essa manhã, é tão simples como no dia que Jesus disse para Nicodemos. Jesus diz assim:
Na verdade, Nicodemos pergunta: como pode ser isso? Verso 9. Jesus responde: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Irmão, nós somos uma igreja de 4 anos e a gente precisa entender: quem opera nessa igreja é o Evangelho na centralidade do nome de Jesus. Eu tenho dito aqui, com todas as minhas forças, eu nunca vou fazer um casamento homossexual. Nunca vou fazer. Tenho dito isso abertamente, todo o meu ministério. Nunca vou fazer um casamento homossexual. Porque não acredito. Mas eu nunca vou botar uma pessoa homossexual para correr dessa igreja. Nunca. Sabe por quê? Porque eu acredito mais ainda no nome de Jesus. E o Jesus que me libertou do meu pecado e me liberta dos meus pecados, Ele pode libertar qualquer pecador na face da terra. Porque não tem distinção. Não tem distinção. Nicodemos pergunta: como pode ser isso? Jesus diz: se você não entende, você é um mestre respeitado, como que ainda precisa explicar essas coisas? Eu não vou expulsar. Pastor, você está me comparando com qualquer pecador, inclusive com um assassino? Não, não. Jamais eu iria fazer isso. Eu não vou te comparar com um assassino. Eu estou afirmando que eu e você somos assassinos que foram perdoados pela morte de uma pessoa. Eu estou afirmando que você e eu e todos nós somos assassinos absolvidos pelo amor de Deus. Pedro leu aqui na devocional hoje dele: todos nós somos culpados pela morte daquele que esteve na cruz. Sabe quem matou Jesus? Você tem dúvida? Sabe quem matou Jesus? O seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado. O nosso pecado. Mas eu quero dizer para que você tenha consciência: foi o seu pecado. E não fosse o amor de Deus tão grande, tão grande, tão grande, nós já teríamos sido condenados por esse pecado. Sabe o pecadinho que você cometeu um dia? Não fosse a morte de Jesus, você não teria direito ao arrependimento. Lembra? Quando você, criança ainda, desobedeceu a sua mãe? Que a sua mãe disse para você: vá direto para casa. E você foi fazer qualquer coisa com seu amiguinho? Sabe o nome disso? Pecado. Sabe o dia que você mentiu para um amigo? Sabe o nome disso? Pecado. Sabe o dia que você desejou o namoradinho da sua amiga da adolescência? Você lembra desse dia? Sabe o nome disso? Pecado. Sabe o que você fez que você não deveria ter feito? Pecado. Aí Jesus diz: é simples de entender isso. Está escrito aqui no verso 16:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Verso 17, 18 vai passar, e ele traz uma palavra de esperança e motivação para mim e para você. Sabe por quê? Jesus não veio para condenar você. Jesus não veio para condenar ninguém. Jesus não veio para te lançar no inferno. Você pode dizer glória a Deus? Jesus veio para te dar vida eterna, para garantir que você possa sair desse lugar e acessar o lugar onde você vai morar com o Pai todos os dias. Irmãos, isso é uma verdade extraordinária, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou, Deus nos perdoou, Deus nos absolveu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho é isso. É o lugar daqueles que todos os dias se levantam para lutar contra os seus piores, contra as suas piores atitudes. O que você tem de pior? Todo dia se levanta, suprime e reprime isso em nome de Jesus. Diz: Senhor, eu quero avançar todos os dias para o lugar da santidade a partir da graça de Deus. Eu prego a Bíblia contra mim. Sabe como a gente prega a Bíblia no Evangelho? Eu prego a Bíblia contra mim e prego a Bíblia a favor do outro. Sabe como se prega a Bíblia na religião de Nicodemos? Prega a Bíblia a favor de mim e eu prego a Bíblia contra o outro. Deus tem planos e Ele sempre os revela. Sabe, queridos, eu estou convicto de que Deus está edificando a sua igreja todos os dias. De que Deus tem uma igreja para esse tempo. Uma igreja de gente, de ser humano. Eu olho para o mundo, irmãos, e cada vez mais eu vejo uma mistura de secularização no coração das pessoas. Me preocupa, confesso a vocês, não é isso que as pessoas dizem: o mundo está entrando na igreja. Isso nunca me preocupou. A igreja tem um general, Senhor Jesus. Ele vai garantir que a sua noiva esteja pronta e imaculada para o dia que ele voltar para buscá-la. Amém, irmãos? Me preocupa que nós nos achamos discípulos de Jesus, nos pareçamos mais com os discípulos de Nicodemos. O que me preocupa é que a nossa fé seja parecida com a fé de Nicodemos, mais parecida com a fé de Nicodemos e menos parecida com a fé de Jesus. Me preocupa é quando eu olho para o outro e digo: a Bíblia é contra ele, a Bíblia é a meu favor. Vou convidar a ficar de pé. E eu quero pedir para você me ajudar ministrando nessa manhã. O texto bíblico diz: necessário vos é nascer de novo. E nascer no Espírito, é o Espírito que nos convence. Pecado, da justiça, do juízo. Feche seus olhos. Feche seus olhos, por favor. Quero fazer 2 movimentos aqui. O primeiro, você, diante de Deus, ter esse tempinho agora, nesse minutinho, para diante da exposição da palavra, confessar ao Senhor Jesus. Feche seus olhos, que ninguém te ouça. Que ninguém te ouça.
Você e o Senhor Jesus. Confesse a Ele. Confesse a Ele. Confesse a Ele em nome de Jesus. Confesse os seus pecados, as suas lutas, as suas dores, as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades. Confesse a Ele. Faça desse momento agora um momento de confissão. Ele te amou tanto, 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 que entregou a sua própria vida por você, para que você tenha liberdade à confissão. Confesse a Ele. Deixa eu orar com você que está confessando agora. Senhor, nós estamos aqui nos reconhecendo como pecadores, os mais miseráveis, a começarem em mim. Pedimos, ó Deus, nessa manhã, Tua graça, o Teu perdão, o Teu amor, e pedimos a obra do Espírito que nos santifica, ó Deus, para jamais voltarmos no lugar dos erros que cometemos na vida. Ó Deus, leva-nos desse lugar para o lugar do conserto, do ajuste, do recomeço e da restauração. Em nome de Jesus. Agora eu quero pedir a sua ajuda. Eu queria que você se sentisse à vontade para ministrar sobre a vida de alguém agora consolo. Para dizer, olha, Jesus fez uma obra na minha vida. Eu quero orar com você para que Ele complete a obra na sua vida. Se Deus colocar uma pessoa no seu coração, vá nessa pessoa agora em nome de Jesus. Mas eu queria que toda a igreja se movimentasse com liberdade, na liberdade do Espírito. Pega alguém e ministra com um abraço, com uma lágrima, com um sorriso, com palavras, com uma oração. Ministra sobre alguém agora em nome de Jesus. Está limpinho, está cheirosinho, então se deixa ser usado pelo Espírito Santo de Deus essa manhã. Está limpinho, está cheirosinho, deixa Deus usar você para aquilo que você foi criado. Seja um canal do Espírito nessa manhã, enquanto cantamos em nome de Jesus.